sejam bem-vindos a mais um episódio do Economia SC Podcast, em parceria com o Centro de Inovação Blumenau e Instituto Gene. Eu sou Ana Paula Dalck, fundadora do Economia SC e host do episódio. Olá, eu sou Giovana, assessoria de comunicação do CIB e do Gene, e estou acompanhando aqui esse episódio. E hoje a gente vai conversar com Silvia De Pieri Oliveira, gerente executiva da Regional Senai Vale do Itajaí. Seja bem-vindo ao episódio. Bom dia, obrigada pelo convite. Vamos lá, um bom bate-papo. Então tá, para a gente começar, né, especificamente Pomerode, né, que acho que é uma das novidades aí do Senai. Como é que vocês estão estruturando a expansão por lá, né? Qual foi a demanda para que decidissem fazer essa expansão? O SESI, Senai e EL são entidades do sistema Fiesc, e a Fiesc tem investido muito nas regiões em termos de melhoria das nossas estruturas, das nossas unidades físicas. E uma delas, como uma atenção aqui para o Vale do Itajaí, é exatamente a unidade de Pomerode. Atualmente nós temos em torno de 1.000 estudantes entre aprendizagem, também curso técnico e cursos de qualificação, e a estrutura lá não estava à altura do parque industrial que nós temos dentro de Pomerode. Então, a vinda do presidente Mário César de Aguiar, em 2021, foi para olhar terrenos, conversar com o governo municipal, com industriais, para que a gente pudesse ter esse investimento em Pomerode. Passados, então, 3 anos, estamos com a unidade quase que finalizada, tem uma previsão de entrega da obra para novembro de 2024 e vai comportar serviços do SESI na área especialmente da saúde do trabalhador, com saúde e segurança, e também o Senai em termos de qualificação e desenvolvimento dos trabalhadores da indústria. É uma unidade hoje de quase 4.000 metros de área construída, é uma unidade que hoje tem um patrimônio preservado por Pomerode, então nós vamos ter a cultura preservada através ali da arquitetura, mas também um bloco de inovação, de tecnologia e também um espaço de convivência amplo para os nossos estudantes e para as nossas indústrias. E, de qualquer forma, respinga também nos municípios do entorno de Pomerode, né? Porque, de repente, alguém de fora pode também fazer capacitação por lá. Como é que vai acontecer na prática? Totalmente. Hoje, Pomerode tem pelo menos 70% da sua força de trabalho nas indústrias oriundas de municípios do entorno. Então, capacitar essas pessoas, especialmente aquelas que vêm de fora, norte, nordeste, até mesmo de outros países, tem a necessidade de preparar essas pessoas para a indústria, comércio e serviços, setores produtivos de fato dessa cidade. E aí, Pomerode desenvolve a si próprio e também desenvolve os municípios do entorno. A gente vai ter o primeiro laboratório da indústria plástica, também acontecerá em Pomerode, no Vale do Itajaí, e vai atender Blumenau e região com esse laboratório. Então, ele extrapola, ele expande de fato a formação e o desenvolvimento. Tu comentasse que vai ter um laboratório de inovação e tecnologia especificamente nessa expansão, né? Pensando, apesar das empresas tradicionais do setor, também tem muita inovação dentro dessas indústrias, né? E aí, de fato, vocês estão também capacitando o profissional do futuro dessas indústrias. Exato. Pomerode tem hoje alguns principais setores industriais, e aqui eu trago especialmente o têxtil e o eletrometal mecânico, mas nós teremos laboratórios, e a gente está chamando de laboratório da indústria 4.0, onde nós teremos todo um laboratório preparado para olhar para essa indústria mais inteligente, para essa indústria que trabalha com a ciência de dados para tomada de decisão, para essa indústria que olha para a manutenção preditiva, porque trabalharemos com dados, com sensores, e os estudantes do futuro são esses estudantes que hoje já têm como porta de entrada a experiência como jovem aprendiz. A gente costuma dizer que toda a indústria hoje é uma indústria de tecnologia. Tem muita tecnologia hoje
hoje dentro das nossas indústrias, o próprio ERP que tem nelas. Então, trabalhar com o jovem, essa conexão com a inovação, com a tecnologia, é dar a oportunidade que eles tenham de desenvolver carreira dentro das indústrias. E o jovem, ele é nativo digital, ele já traz essa pegada digital, e ter carreira na indústria pode ser uma grande possibilidade. Além de Pomerode, dessa expansão em Pomerode, alguma outra cidade também em fase de obras ou em ampliação aqui na região? Sim, nós temos muitos planos aqui para o Vale do Itajaí. Um deles está em processo de licitação agora. Nós teremos ali no Senai Blumenau, da Rua São Paulo, um investimento em torno de 48 milhões. Então, nós vamos ter um novo bloco, e um novo bloco que vai ter o Instituto de Tecnologia e Inovação Têxtil. Além desse bloco ter esse Instituto de Tecnologia e Inovação, nós também teremos salas e laboratórios da Educação 4.0. Então, o Instituto era já um pleito da região. Hoje nós temos um Instituto, o Instituto Senai de Tecnologia, ele trabalha por vocação de cada região, por isso nós vamos focar em têxtil, moda e confecção, mas nós temos toda uma rede de instituto em Santa Catarina que trabalha com manufatura enxuta, que trabalha com metal mecânico, que trabalha manufatura laser, que trabalha com plataformas digitais, trabalha também com tecnologias embarcadas. E aqui em Blumenau, especialmente, nós teremos uma abordagem muito focada no têxtil e na moda e confecção. É claro que eu estou falando têxtil, mas ele desenvolve toda a cadeia, porque o têxtil precisa de tecnologia, que precisa de equipamento, que precisa de outros setores industrial para se desenvolver. Essa é uma demanda, Silvia, que vem da governança em si. Vocês participam, existem governanças aqui, reuniões periódicas, né? De governança de têxtil, TI, metal mecânico. Essa é uma demanda do ecossistema mesmo? Essa é uma demanda que ela nasce especialmente de estudos que a própria Fiesc tem dentro do nosso observatório Fiesc, que olha os setores portadores de futuro para Santa Catarina. Nós temos um programa hoje estrutural dentro da Fiesc chamado Travessia SC, onde pós-pandemia ele trouxe os principais aspectos para a gente poder reinventar essa nossa indústria de Santa Catarina para o futuro. Nós sabemos que Santa Catarina é um estado pujante, tem muitas indústrias, é um estado industrializado, mas a pergunta é: como vamos reinventar essa indústria para os anos futuros? Até porque o que nos trouxe até aqui, com toda a experiência, com todo o empreendedorismo, não necessariamente vai nos levar para frente. Então, o Travessia, ele aponta aspectos importantes para reinventar essa indústria e qual a necessidade de tecnologia e inovação, e especialmente acaba tendo a chancela, e aí sim, o papel de nós participarmos do ecossistema aqui regional, olhar para as governanças que olham para aspectos de inovação e também de desenvolvimento econômico e social, e aí conecta de que o pleito e as necessidades olhadas pela Fiesc, eles têm uma chancela com as nossas governanças, ouvindo aqui os setores produtivos. E hoje, na tua avaliação, e também falando até em nome um pouco da Fiesc, né, de fato Santa Catarina consegue estar à frente, né, mesmo ainda estando nesse projeto de travessia, mas Santa Catarina ainda consegue ficar na frente, de fato, em termos de tecnologia, inovação, ou até mesmo conexão? Nós costumamos dizer que se Santa Catarina não conseguir fazer isso, talvez nenhum outro estado consiga. Por quê? Porque temos hoje uma indústria muito diversa em Santa Catarina. Ela não é uma indústria que depende necessariamente ou obrigatoriamente de um único setor. É uma indústria que a maioria das regiões
são industrializadas, então tem essa condição de empreendedorismo, de inovação e de um parque fabril que tem muita tecnologia, muita indústria 4.0. É uma indústria que preza pela excelência dos seus produtos. Os produtos fabricados em Santa Catarina têm reconhecimento tanto a nível nacional como internacional. Então, Santa Catarina é um berço, se não olharmos nessa condição de inovação e tecnologia. E, claro, que Santa Catarina precisa desenhar o seu plano e entender qual é o plano futuro junto com os stakeholders que nós participamos dessas governanças. Aí tu comentasse antes ali no bate-papo sobre Pomerode que vocês estão olhando de fato para esse profissional do futuro, né? E recentemente vocês lançaram Transforma Tech. Aí eu queria que tu comentasse um pouquinho do propósito e como é que vai funcionar esse programa. O que é importante, né? De cada 10 indústrias visitadas por nós, as 10 trazem a necessidade de mão de obra, né? A falta de mão de obra, hoje estamos no momento de pleno emprego aqui na região em Santa Catarina, e essa mão de obra ela precisa ser capacitada e desenvolvida. Se a indústria passa a ser uma indústria que investe muito na sua transformação digital, automaticamente precisamos ter pessoas competentes para tal. Então, nós temos muitas iniciativas hoje de formação e de desenvolvimento. Hoje nós temos dentro do Senai e do SESI uma gerência de educação 4.0, onde as nossas iniciativas vêm muito ao encontro de como preparar essas pessoas para essa indústria do futuro. Por quê? Porque hoje nós falamos muito de metodologias ágeis, nós falamos muito de ciências de dados, falamos de manutenção preditiva e como formar esse estudante para uma indústria que é hands-on, que é mão na massa, mas que também é pautada em projetos, em soluções e, especialmente, uma característica de desenvolver soft skills. Não só importante as competências técnicas, mas como eu trabalho em equipe, como eu me comunico, como eu me relaciono, como eu assumo a liderança de alguns projetos. Então, hoje nós temos, dentro da nossa oferta de educação, e daí fala-se desde educação básica até educação profissional e superior, algumas iniciativas importantes em relação a ampliar o repertório desse estudante para esse futuro, para inovação e tecnologia. Além disso, o que é importante é que nós extrapolamos o espaço da sala de aula para as parcerias. Hoje nós temos parcerias importantes e uma delas com a Prefeitura de Blumenau. Nós iniciamos o Hello Blumenau, a primeira iniciativa da Jornada Tech, que é o despertar o adolescente de 11, 12, 13 anos, as séries finais ali do ensino fundamental, para a tecnologia. Então, o Hello, ele trouxe a participação de 4.200 adolescentes para esse projeto, onde, por meio de aplicativo, eles passaram a responder alguns desafios que eles teriam na escola, e aí mobilizamos professores e estudantes. A partir do Hello, nós promovemos e selecionamos dos 4.200, 300 estudantes, promovemos um grande hackathon com desafios reais da nossa cidade de Blumenau para que eles buscassem soluções. E a partir disso, nós selecionamos dos 300, olha o filtro do despertar, né? 4.200, 300 e chegamos em 100 selecionados, que nós chamamos de uma jornada premium. E hoje eles estão, esses 100 estudantes da rede municipal, estudando conosco uma carga de 80 horas de desenvolvimento e tecnologia. E o mais bacana, dessas 100 vagas, nós destinamos 50 delas para as meninas, porque entendemos que o desafio de promover e despertar o interesse das meninas para inovação e tecnologia é super importante. Então, Meninas Tech. Então, hoje nós temos 100 estudantes nessa jornada prêmio, hoje fazendo um curso de tecnologia dentro do Senai.
Além disso, na sequência, além dessa jornada prêmio, nós lançamos o Transforma Tech. Transforma Tech, ele tem os mesmos moldes do programa Jovem Aprendiz, é a participação de adolescentes de 14 a 16 anos em vulnerabilidade social, e ele pode fazer um curso de formação com o Senai, aí uma carga horária mais robusta de 800 horas em 2 anos de duração, mas ao mesmo tempo que ele vai fazer essa formação de 800 horas, ele vai ter um vínculo empregatício, ou seja, a oportunidade do primeiro emprego. Então, ele vai trabalhar numa das empresas, que pode ser empresas da indústria, do comércio e do serviço, e ele vai ter a parte teórica com o Senai e a parte prática por 20 horas dentro dessas empresas, ou seja, oportunizar esse adolescente de 14 a 16 anos no seu tempo livre para uma formação na área da tecnologia e a oportunidade do primeiro emprego. Capacitando desde a adolescência, né? Não pensando só na formação de adolescentes já maiores, enfim, de adultos, mas capacitando desde o comecinho, né? Você falou que 12, 13 anos, né? Esse caso do Transforma Tech, a ideia é de que ele esteja finalizando o ensino fundamental, então com 14 anos. 14 a 16 anos é uma condição de ocupar o tempo livre dele com algo que seja bacana, com formação, que ele possa ter o primeiro emprego para já ter uma renda, um dinheirinho para comprar as suas coisas, mas também, por que não, para ajudar sua família? Afinal, serão jovens em vulnerabilidade social e, especialmente, nós estamos fazendo uma formação porque logo aos 16 anos ele vai ter uma outra oportunidade de desenvolvimento, que aí são os nossos programas como Entra 21, como Jovem Programador, em parceria com o CEPROS, que é a Bluesoft, uma grande parceira do Entra 21. Então, a ideia é que a gente tenha uma jornada de formação inicial, e quanto melhor eles chegarem preparados para o Entra 21, para o jovem programador, melhor será para ele entrar na empresa já jogando, que ele tenha uma condição de competência mais desenvolvida. É importante que o Transforma Tech é uma iniciativa da Prefeitura de Blumenau, ela está capitaneada pela SEDEC, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Empreendedorismo, mas ela conta com uma grande parceira, que é a CEMUDES, a Secretaria de Desenvolvimento Social. Por quê? Porque esses adolescentes de 14 a 16 anos, com as suas famílias, vão procurar o CRAS do seu bairro até o dia 21 de junho e elas vão se inscrever para uma seleção que o Senai vai fazer, porque nós precisamos que eles tenham competências mínimas e básicas na área do raciocínio lógico, leitura e escrita, para que eles tenham uma base bacana dessa formação. A ideia é que nós tenhamos 2 turmas para iniciar no mês de agosto, 70 vagas, e que nós possamos contar com o apoio das empresas na reserva de vagas para esses jovens. O Transforma Tech, então, ele é exclusivamente de Blumenau, né? Uma parceria, como você falou, da Prefeitura, da SEDEC e CEMUDES. Há alguma possibilidade também de levar isso para outros municípios da região? A proposição e o Transforma Tech, ele nasce da governança, e sim, nós temos hoje uma participação da governança TIC, eletrometal mecânico e também da têxtil, mas saúde precisa de jovens na área da tecnologia, assim como turismo e serviços, que são as governanças hoje do nosso ecossistema que discutem essa pauta. A ideia é que a gente faça esse piloto em Blumenau, que nós avaliemos todo o processo de formação, afinal de contas, esses estudantes terão a fase escolar, mas a fase da prática na empresa, e a ideia é que sim, se for um case de sucesso, que a gente possa expandir. Aliás, não é se for um case de sucesso. Será porque nós acreditamos muito que esse adolescente, ele tem vontade, ele já frequenta alguns cursos, mas a ideia sempre é assim, quando que eu começo a trabalhar? Como é que eu faço para ter o primeiro emprego? E, por vezes, vocês sabem, algumas empresas acabam, inclusive, pedindo experiência. Não tem como ter experiência com 16, 18 anos, se ele realmente está começando essa carreira. Então, o que nós queremos? É ter uma jornada de formação de tecnologia e inovação para Blumenau, mas isso conectado aqui com o CIB, com o Centro de Inovação, com os nossos embaixadores de inovação em cada
cidade da ANVI, a ideia é que a gente possa expandir o projeto, com certeza. É isso que eu ia perguntar, assim, o Senai também está bem envolvido com o projeto Conecta ANVI, né? Com os embaixadores. Em cada cidade temos embaixadores que representam as 4 hélices. E o Senai está em quase todas, né? Com seus representantes também, né? Qual a importância realmente dessa conexão com vocês? Com o CIB, com o Conecta ANVI? Hoje a região que nós atuamos é a região dos 11 municípios, né? Que não corresponde aos 14 da ANVI, mas da sua maioria. Nós temos 4 unidades físicas hoje de SESI e SENAI nos municípios de Indaial, Timbó, Pomerode e Blumenau, mas nós atendemos dos 11, 9 municípios hoje com algum tipo de solução para os governos municipais e para as indústrias. A ideia é sempre levar tecnologia e inovação. Para vocês terem uma ideia, uma iniciativa do governo municipal de Rodeio é levar a primeira turma de curso técnico em desenvolvimento de sistemas para Rodeio. Então, patrocinado pela própria prefeitura. Por quê? Porque hoje nós temos o Maker, a Educação Maker hoje na rede municipal de Rodeio, atendendo todos os estudantes do 1º ao 9º ano, e a ideia é que para o ensino médio eles possam conciliar com o curso técnico de desenvolvimento de sistemas. Então, cada cidade organiza as suas prioridades. E por que nós estamos conectados ao Conecta ANVI, aos embaixadores? Porque as necessidades de inovação e tecnologia surgem desse grupo, que é um grupo voluntário, mas é um grupo que tem muito essa pauta de desenvolvimento da cidade e da região. E nós temos algumas soluções já organizadas, construídas com cada parceiro, que a gente pode ampliar cada vez mais. Para a gente caminhar aqui mais para o final, você também é integrante do Conselho Deliberativo do GENE e também participa aí de alguns grupos de discussão em governança, têxtil, TI e metal mecânico, né? Quais são as principais demandas a partir das discussões desses grupos, né? E um pouco da importância da tua participação no conselho, especificamente no GENE. O compromisso do SESI e do SENAI são entidades que prioritariamente trabalham com educação e saúde. É sempre olhar para essas governanças e saber o que a gente pode construir juntos. A gente não consegue fazer nada sozinhos, né? E nas governanças, uma das 3 prioridades de cada uma delas é a formação, né, de talentos, a formação de força de trabalho, a identificação de potenciais talentos. E é o nosso core, desenvolver e melhorar a vida das pessoas através de educação e saúde. O CIB hoje é uma grande referência, né? Sempre está recebendo visitas de benchmarking aqui para saber qual é a sua gestão, como funciona e tudo mais. Então, para nós é um grande orgulho, né, uma grande satisfação fazer parte hoje do GENE, olhar para o CIB e saber o quanto ele tem contribuído para o desenvolvimento da região, o quanto ele tem contribuído como um case de sucesso, inclusive para o Estado, considerando que tem uma gestão austera, uma gestão que olha para frente, uma gestão compartilhada, inclusive com os stakeholders, e nós participarmos desse processo é desenvolver cada vez uma cidade, uma região melhor para morar, para investir e para ter qualidade de vida. Tá, mais alguma pergunta? Era isso, importante compartilhar, né, e saber dessa visão que vocês têm de fora, assim, para o GENE, né, é importante a gente ter esse feedback e reforçar, de fato, que o CIB realmente está tendo uma gestão reconhecida pelo Estado em todo, né, temos 15 centros de inovação e estamos sendo a referência em vários pontos, não só gestão, mas comunicação também, questão de eventos, de parcerias com entidades, inclusive com o Senai, né? As parcerias são muito importantes para a gente também, para a evolução do ecossistema é muito importante. E a conexão é importante muito lembrar disso, né? É esse jovem que está aí hoje
na sala de aula, que serão os jovens que investirão na nossa região. Então, essa conexão com as universidades, a conexão com esses estudantes, apresentando todo esse ecossistema e as possibilidades, é a condição que a gente possa ter de uma região ainda mais desenvolvida. Eu costumo dizer que cada jovem matriculado conosco é uma oportunidade de trabalhar aqui na região. Então, que a gente possa sempre valorizá-los e dar oportunidade para eles se desafiarem também. Eles não vão se contentar em a gente pensar numa oportunidade de trabalho do passado. Eles estão vindo com muita vontade, eles têm conhecimento muitas vezes diferentes do nosso, mas essa combinação entre a experiência, o conhecimento e o desafio, tenho certeza que é uma fórmula para sucesso e para qualidade de vida. Obrigada pela tua participação aqui no Economia SC Podcast, Silvia. Seja bem-vinda sempre. Eu que agradeço pelo bate-papo, muito bacana. Obrigada. Obrigada. E esse foi mais um Economia SC Podcast em parceria com o Centro de Inovação Blumenau e Instituto Gene. Se você curtiu o episódio, deixe seu like, comentário e compartilhe com quem possa interessar. Até a próxima.